Amós do capítulo 3, do seu versículo 7. Assim diz as Escrituras: certamente o Yahweh não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. O que realmente Yahweh revelou para os seus servos e profetas? Vamos ouvir no livro de profeta Ezequiel, do capítulo diz o Yahweh: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão, mas assim mesmo e livrarei as minhas ovelhas das suas bocas e eles não servirão mais de pastos. Levantarei sobre elas um só pastor, repito, e levantarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo David é que há de apacentar ele, e lhes servirá de Yahweh. Isaías, do capítulo 56, do seu versículo 11. E estes cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. A concordância dessas profecias que nós lemos está escrito no quarto evangelho. O quarto evangelho não é todo ele que está estragado, não é todo o quarto evangelho que é herege. Tem outras palavras do quarto evangelho que estão a dar concordância com as profecias. Então, não é todo o quarto evangelho é herege, irmãos. Então, vamos ler no livro do quarto evangelho, Yohana, do seu capítulo 10, no 9. Ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Saltando para 14. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecida. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém congregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Pastor, que tem título de ser pastor, aqueles que se intitulam de ser pastor, as Escrituras Sagradas dizem são cães goloso. O que quer dizer com isso, pregador? A palavra do Criador diz que Yahweh levantará um só pastor, Yahweh levantará um só homem, Yahweh levantará uma só pessoa, que é da tribo, que é da descendência de Davi, e esse será o pastor que vai pastar as ovelhas do próprio Criador, as ovelhas do próprio Yahweh. Por que exatamente essa palavra neste momento? Porque há pessoas que se intitulam de ser pastor, há pessoas que se chamam de ser pastor, enquanto são cães, são golosos, que cada um toma a sua própria parte, que transforma a igreja de Yahweh, que transforma a igreja do Criador em negócio, que transforma a igreja do próprio Salvador em dinheiro, que vende a palavra do próprio Criador. Ele se engorda, cada um puxa para a sua própria parte. Dentro dessas pessoas, eles são cães golosos. O que quer dizer com isso? Como nós podemos conhecer quais são as características que tem esses cães? Quais são essas características que tem esses golosos? Quais são as características que tem essas pessoas que vendem a palavra, que fazem negócio e comercializa a palavra do próprio Criador? Porque esses não são pastor, porque as Escrituras dizem que eles foram Yahweh tirou no meio dele para que não seja mais pastor das ovelhas do próprio Criador. Gostam de se assentar em primeiro lugar. Esses cães golosos gostam de ser saudados nas praças públicas. Esses cães golosos gostam de ser chamados de pai. Esses cães golosos gostam de fazer longas orações na casa da viúva para poder explorar. Esses cães golosos gostam de ser chamados de mestre. Esses cães golosos gostam de ser chamados de profeta. Esses cães golosos gostam de ser chamados de títulos que não lhe competem. Esses cães golosos, eles vendem a palavra do próprio Criador. Esses cães golosos
golosos são esses mesmo que compraram Yahshua, que compraram o Salvador. O que quer dizer com isso, pregador? Porque eles ensinam que o Salvador foi vendido por 30 moedas de prata, mas eles não ensinam quem comprou o próprio Salvador. Porque, meu irmão, porque quando eu tenho uma coisa que eu estou a vender, existe alguém que vai comprar, mas esses cães golosos, apenas eles falam, apenas eles ensinam que o Salvador foi vendido, mas eles não ensinam quem comprou o Salvador. Quem comprou o Salvador são esses cães golosos que levaram para ser degolado, porque apenas querem fazer todas as coisas por si mesmo. Então a profecia de Yahweh, ela fala abertamente, Yahweh falando na boca do profeta Ishayahu, Yahweh falando na boca do profeta Isquiyahu, dizendo que levantarei um pastor que vai sentar as minhas ovelhas, e aquelas ovelhas que estão longe, e aquelas ovelhas que estão dispersas, aquelas ovelhas que estão distantes, aquelas ovelhas que estão distantes, então elas serão chamadas por meio desse um só pastor, por meio desse um só pastor, que se intitula ser pastor, ser líder. Então eles transformam, eles tiraram o nome do próprio Criador, eles começaram a modificar a palavra do próprio Criador para o seu próprio interesse, para o seu próprio propósito. Então o que quer dizer com isso, meu irmão? Quer dizer, minha irmã, que repara na vida daquele que vocês chamam de pastor, repara na vida daquele que vocês chamam de líder, que ele não tem essas características. Vende a palavra, e hoje as pessoas são vendidas a palavra, comercializa a palavra. Eles transformaram as igrejas de pedra em negócio, eles construíram as igrejas de pedra como empresa para aquelas todas as pessoas que entram nessas igrejas. Eles são crentes que fazem para que eles possam ficar ricos. Esses cães golosos cobram o dízimo, e a palavra do próprio Criador no Novo Testamento não há nenhum apóstolo que cobrou dízimo, não há nenhum apóstolo que cobrou dízimo. Então quer dizer com que a pessoa que tira o dízimo está abaixo da maldição, porque o dízimo faz parte da lei, e toda lei não pode salvar a ninguém. Somos salvos por meio da compaixão, por meio da benevolência. Não ensinam a pessoas a verdade, não ensinam o povo o caminho reto, não ensinam o povo o caminho da perfeição. É por isso que a palavra diz que eles nem entram no reino e nem fazem para que eles também possam entrar no reino, porque primeiramente eles ensinam a mentira, segundo eles exploram do povo, eles tiram da viúva a 10ª parte, o dízimo, e cobram os impostos para si mesmo. Escuta, minha irmã, escuta, meu irmão, é a palavra do Criador, diz, as escrituras dizem na profecia que Yahweh está contra esses cães, Yahweh está contra esses comerciantes, Yahweh está contra todos aqueles que vendem a palavra do Criador, todos aqueles que comercializam a palavra do Criador, todos aqueles que gostam de ser chamado de pastor, todos aqueles que gostam de ser chamado de profeta, todos aqueles que gostam de ser chamado de bispo, todos aqueles que gostam de ser chamado de ser chamado de pai. Então, minha irmã, então, meu irmão, as escrituras dizem que eu levantará um pastor, e esse pastor é Davi, esse pastor é David, que apacentará o povo, que apacentará as ovelhas de Yahweh, e aqueles que estão distantes e aqueles que estão longe serão chamados para que sejam um só. Tenha em mente que todas as igrejas que são construídas de pedra são construídas com o intuito de explorar o povo, com o intuito de roubar o povo, com o intuito de roubar e de destruir o povo, e eles nem ensinam a verdade. Então, minha irmã, meu irmão, a palavra ela diz que esses cães, que esses golosos, eles construem empresa, e dizem que ensina a palavra do próprio Criador, enquanto ensina outras coisas, enquanto exploram, enquanto roubam, enquanto tiram de você tudo aquilo que é dinheiro, tira de você tudo aquilo que é benefício, tira de você tudo aquilo que é importância. Veja só, meu irmão, compara a tua vida e a vida daquele teu pastor, compara a tua vida e a vida daquele líder, compara a tua vida, compara a vida de todos aqueles que vão juntos
junto no templo, na igreja de pedra, e a vida daquele que te dirige. Você há de perceber que a vida daquele que te dirige, que a vida daquele que você chama de pastor, é uma vida mais tranquila. Ele tem carro, ele tem casa luxa, ele tem casa bonito, por causa de vocês crentes. Vocês crentes trabalham para ele, porque ele vos ensina que sem vocês tirar o dízimo, não vão ser abençoados. Enquanto é palavra mentirosa, que no Novo Testamento não se exige dízimo, toda a vossa contribuição, ele sempre tem que levar a mais. Enquanto a palavra diz que na igreja primitiva, na doutrina dos apóstolos, eles preservavam e comiam tudo em comum, e eles repartiam tudo para todas as pessoas da mesma maneira. Quando alguém vendia casa, vendia fazenda, trazia todo o dinheiro na mão dos apóstolos, e os apóstolos dividiam para todos, para cada um segundo a sua necessidade. Então veja, meu irmão, a vida daquele que te dirige, a vida daquele que você chama de pastor. Vocês construíram casa para ele, vocês compraram carro para ele, vocês compram Credilake para ele, vocês compram água para ele, vocês compram comida para ele, vocês compram todas essas coisas. Vocês são empregados dele, vocês trabalham para ele, vocês tudo dão a ele, como se fosse ele o pastor. Então as escrituras dizem, a palavra do Deus diz: ai de você que se põe de pastor, que rouba o povo. Ai de você que se põe de pastor, que rouba os crentes, que não ensina a verdade. Ai de você que se põe de profeta. Ai de você que se põe de apóstolo. Ai de você que gosta de ser chamado de rabim. Ai de você que gosta de ser chamado de pai. Ai de você que faz orações longas nas praças públicas. Ai de você que gosta de orar de pé e rouba o povo do próprio Yahweh. As escrituras dizem que o Criador está contra você. E levantará outro pastor, e levantará outro pastor, e levantará outro pastor, que vai congregar, que vai chamar, que vai trazer, que vai ajuntar, que vai ligar a ligadura daquele que está quebrada, que vai chamar aquele que está longe. Então esse pastor é quem? Esse pastor é David, o Salvador, meu irmão. O Salvador, minha irmã, é da linhagem de Davi. Ele nasceu da descendência de Davi. Então, meu irmão, então, minha irmã, o Salvador, o nome dele é Yahshua. Ele é a porta das ovelhas. As escrituras dizem que eu sou um bom pastor, e um bom pastor dá a sua vida pelas suas próprias ovelhas. E aquelas ovelhas não ouvirão. Somente existirá um pastor, e esse pastor é Yahshua. Esse pastor é Yahshua. Deixa de ser enganado, deixa de ser atrapado, deixa de ser atraído. Saia desses demônios, saia dessas empresas, saia dessas heresias. Deixa esses que comercializam a palavra, saia dele, saia no meio dele. Vá agora para o pastor que é Yahshua. Ouve a voz de Yahshua, porque Yahshua é um bom pastor. Quem deu a sua vida não é aquele que você chama de pastor. Quem deu a sua vida por ti no madeiro é Yahshua. Quem deu a sua vida por ti, porque a profecia ele disse que somente existirá um pastor, e um pastor é Yahshua. Esses outros são pastor do que, pregador? Esses outros, minha irmã, esses outros, meu irmão, são pastor de boi, são pastor de vaca, são pastor de cabrito, são pastor de porco, são pastores, pastam porco, pastam cabrito, pastam vaca, pastor das ovelhas é Yahshua, a Mashiach, um só pastor que carrega a descendência de David, porque essa é a profecia, esta é a palavra. Para aqueles que vão nas igrejas de pedra, somente eles respeitam e valorizam o pastor, mas o pastor, quando chega na tua casa, apenas ele faz oração, mas vocês dão arrojo, dão carro, dão briga, dão salário, até dão salário por mês a um homem, a uma pessoa. Então, minha irmã, desperta, porque o pastor Yahshua Mashiach é o único que é porta das ovelhas. Outros são falsos, outros são ladrões, outros são comerciantes, outros são empresários, outros fundaram empresa. E ouça Yahshua, porque ele é um bom pastor, e ele é que deu a sua vida por você. Quem entrar por ele achará pastagem, e essa é a profecia. Então, meu irmão, então, minha irmã, siga Yahshua.